E aí, gente, neste nosso curto espaço de tempo, neste nosso pequeno vídeo, vamos dar continuidade ao nosso português digital. Hoje, de uma forma diferente, vamos ver algumas dicas, algumas perguntas, algumas colocações em que muitas vezes achamos estranho na nossa língua portuguesa. Então, dicas de português. E hoje a pergunta é: usa-se o houveram? Estranho, não é? O verbo haver, sendo colocado neste sentido, houveram, é estranho. Mas, em caso afirmativo, usa-se o houvera em quais ocasiões? Vamos ver então. O houveram pode ser usado. Vamos ver as duas situações do verbo haver. Ele sendo usado no sentido de existir, no sentido de tempo decorrido e outras ocasiões mais. E também quando é usado na colocação houveram. Então, o houveram sofre uma impiedosa perseguição. Ah, coitado! Mas há ocasiões em que ele pode sim ser usado. Vamos a ela então? Vamos ver primeiramente a colocação do verbo haver. O houveram não tem vez quando o verbo é impessoal. Lembram-se daquela aula nossa aula de concordância verbal, em que falávamos do verbo haver impessoal, no sentido de ocorrer, existir ou na contagem de tempo, ou seja, de tempo decorrido. Então, neste caso, o verbo haver só se conjuga na terceira pessoa do singular. Vejamos os exemplos. Não houve tumultos no Cairo. O verbo haver aqui está em sentido de existir. Por isso, ele é impessoal, ele aqui é impessoal e fica na terceira pessoa do singular, porque o verbo haver aqui está em sentido de existir. É como se nós disséssemos: não existiu tumultos no Cairo. Vamos a outro exemplo. Houve interessantes eventos durante as comemorações. O verbo haver aqui está no sentido de ocorrer, é impessoal e fica na terceira pessoa do singular. É como se disséssemos: ocorreram interessantes eventos durante as comemorações. O verbo ocorrer, ele pode sim ir para a terceira pessoa do plural, mas quando ele é substituído pelo verbo haver, neste sentido de ocorrer, ele fica na terceira pessoa do singular. Outro exemplo: há milhares de pessoas na praça. Há o verbo haver no sentido de existir. É como se disséssemos: existem milhares de pessoas na praça. Outro exemplo: cheguei há pouco. Contagem de tempo. Aqui está tempo decorrido, o verbo haver na terceira pessoa do singular. Há anos que não a vejo. Também o verbo haver no sentido de contagem de tempo, ou seja, de tempo decorrido. E aí ele é impessoal e fica na terceira pessoa do singular. Mas o houveram, estamos curiosos para saber quando vamos usar esta colocação do verbo haver. Em outras acepções, o houveram é bem-vindo. Então, em que situações? Temos essas três situações. A primeira delas: eles se houveram bem na entrevista. Está corretíssimo. O verbo haver, neste sentido aqui, nesta colocação de houveram, tem o sentido de se saíram. Então, eles se houveram bem na entrevista. Esta frase está correta e é uma acepção do uso do houveram. Elas houveram de tudo, mas hoje não tem mais nada. Houveram, neste caso, está no sentido de possuir. É como disséssemos: elas possuíram de tudo,
mas hoje não tem mais nada. Então, elas houveram de tudo, mas hoje não tem mais nada. Está corretíssimo? E a letra C? Se eles houverem saído, perderão o espetáculo. Houverem, no sentido de tiverem saído, está corretíssimo. É como se disséssemos: se eles tiverem saído, perderão o espetáculo. Então, a colocação do houveram, neste sentido, elas são corretas, apesar de soarem estranhos. E para assistir outras dicas de português, clique aqui neste retângulo.